Olá, boa noite. Eu tenho um pouco de vergonha, então vamos lá. Eu sou Raíssa Tomás, eu sou jornalista, mãe solo, militante ambiental e atualmente dirigente político-partidária. Eu sou membro do Partido Verde. E eu vou começar do começo. Essa sou eu, pequenininha. Às vezes eu me pergunto por que eu vim parar aqui, nesse caminho da política institucionalizada mesmo. Que é um caminho que a maioria das pessoas não quer hoje, né? É muito dispendioso de energia e a gente vive num mundo que está muito... A gente tem questionado muito todas as instituições, né? A gente vê que o Brasil hoje está numa situação meio subjúdice, enfim. E aí eu me pergunto, as minhas amigas às vezes comentam comigo, porque eu devia fazer uma constelação familiar para entender por que eu estou fazendo o que eu faço. E aí eu tenho algumas explicações desse porquê. Eu sou neta de nordestinos, mais especificamente piauienses, e o meu avô é a referência, na verdade, de tudo que eu aprendi de política ao longo da minha vida. Ele foi vereador algumas legislaturas, da luta dos professores, e é uma pessoa que tem uma biografia ilibadíssima e, enfim, sempre norteou tudo o que eu sei sobre fazer política e sobre servir as comunidades. E aí, na verdade, a parte mais interessante é o que veio depois, e que eu gosto de contar como se fosse realmente a parte que me levou até aqui. Eu cresci... Minha mãe é servidora do Senado, e eu cresci nos corredores lá do Congresso. E aí, meus pais me contam que, desde pequenininha, eu brincava lá com o Dr. Ulisses Guimarães e jurava que ele era meu avô. Eu sou filha da Constituinte de 88. Eu nasci em 88, eu tenho a mesma idade da democracia brasileira. E aí outras situações me levaram a entender que talvez eu esteja aqui por causa disso, né? Uma vida inteira vivendo nesse meio. Eu lembro, a minha primeira imagem de infância foi bebendo suquita com o Fernando Collor de Mello. E a primeira palavra que eu aprendi foi Brizola, que eu amava. E depois Coca-Cola, que é outro vício também. E eu sempre tive, eu acho que, duas características que acabam levando a gente para esse caminho também. Eu sempre fui uma Raíssa oradora da formatura. Eu sempre fui muito eloquente e muito curiosa. Então, eu acho que, para os pais, isso deve ser terrível, né? Eu tenho duas crianças pequenininhas, mas eu tenho descoberto que, cada dia que passa, essa ânsia de saber e questionar, ela aumenta, né, muito. E eu vim parar na política. E eu gosto dessa frase, que é: a política é a essência da liberdade. Na verdade, quando a gente entende o fazer político, a gente consegue transformar realidades mesmo das pessoas, né, por meio da nossa atuação. Eu sou jornalista de formação, e esse capítulo da história é um capítulo interessante. Assim, o não lugar que sempre me colocaram, ou o lugar que me colocaram, foi o que mais me desafiou a estar aqui hoje contando essa história para vocês. Eu tenho esse pensamento, eu queria citar também, que é... Não sei se quem que conhece Waking Life, o filme. Então você vai entender a parte. Tem uma parte que eles falam que a gente não pode passar pelas pessoas como se a gente fosse só uma colônia de formigas. Que é isso que acontece normalmente, né? A gente cruza com milhares de pessoas todos os dias. E essas pessoas têm histórias incríveis e motivos incríveis para estar fazendo o que fazem. E, normalmente, a gente não presta atenção. A gente só passa e transita pelas cidades e cada um, na sua ânsia por resolver seus problemas, não compartilha dessas necessidades. E aí, na faculdade, eu fui modelo, Miss, e as pessoas falavam: você vai ser jornalista de moda, vai trabalhar com moda, política. O que você quer com política? E esse lugar que me colocaram sempre foi o que me fez pensar que não era só isso que eu queria para mim. Eu gosto de dizer que política a gente faz o tempo todo, e que fazer político é inerente à condição humana. A gente faz política quando a gente negocia o café da manhã do nosso filho em casa, né? Tipo, filha, a gente tem que correr. Não, mas eu não quero tomar, vai tomar. Aí faz um lobby ali com a criança. Então, é política também. E eu gosto de pensar na política feita por gente comum. Gente que está aí todo dia e que tem aspirações e vontade de transformar as realidades por meio de uma atuação de vida tranquila. Eu esqueci de comentar no começo, mas as pessoas entram na política por dois motivos.
é bem generalista, mas realmente são 2 motivos. O primeiro é por ânsia de poder, vaidade, né, projetos pessoais, projetos de sucesso, ou até, enfim, questões financeiras, infelizmente, né? E outras pessoas acontecem na política. E eu gosto de pensar que foi o que aconteceu comigo. As pessoas tinham uma previsão de que a minha vida seria aquilo, né? Ah, você é da cultura, da arte. E eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas. O Paulo está aqui, que é um colega que trabalhou comigo, que eu vou citar um pouco esse momento que foi o que mudou assim na minha vida. Com 20 anos eu recebi uma proposta para trabalhar no governo, no executivo local do DF. Eu era a assessora mais nova de comunicação de 100 assessores que compunham à época o Palácio do Buriti. E eu tive a sorte de participar de projetos incríveis que eram o Estado fazendo a sua obrigação, na verdade, de servir a população. E aí eu aprendi que fazer política é acreditar no poder transformador do Estado, é acreditar que a gente está ali para oferecer saídas e caminhos para os problemas das pessoas do dia a dia. E foi incrível. Eu lembro de um dia que eu acho que isso até que me motivou a estar aqui mesmo hoje, que foi um dia que eu tive certeza que era isso que eu queria fazer. A gente entregou um dispositivo público e aquelas pessoas daquela comunidade nunca tinham recebido uma atenção do Estado, que é o mínimo da obrigação, né, do Estado, responder aos anseios das pessoas. E eu recebi tantos abraços de gente que eu não conhecia, que eu acho que eu tive aquela sacada de, puta, é isso que a gente tem que fazer. O Estado tem que servir, a gente tem que estar lá com as pessoas. E aí veio um segundo momento da minha vida, que é a minha vida político-partidária. Quando eu assumi o desafio de ser secretária de comunicação de um partido político, muito nova ainda, eu assumi junto a missão, na verdade, de entender por que as pessoas têm se afastado da política institucionalizada. Isso é muito grave, porque, apesar da gente saber que esse é o lugar que ninguém quer estar hoje, alguém tem que ocupar. E não existe não lugar na política. Isso é uma coisa que eu gosto de falar assim, sempre para todos os meus amigos. Os espaços vazios políticos são ocupados por alguém. E se a gente, e aí eu digo isso com muito orgulho mesmo do que eu penso, se a gente que pensa nos outros, que tem empatia, que está ali porque aconteceu na política, que não está ali por um projeto pessoal, desocupa esses lugares e se afasta, que é o que tem acontecido todos os dias e cada vez mais, aquelas pessoas que estão lá, elas ficam nadando de braçada no ambiente político. Então, assim, isso é uma coisa que, para mim, é muito importante. E esse desafio de estar dentro de uma estrutura político-partidária, na crise de representatividade, eu vejo como uma oportunidade de poder fazer diferença no mundo que a gente está, na cidade que a gente está. Essa foi a frase que, mais ou menos, eu ouvi quando eu fui convidada para ser dirigente do partido. Olha, eu vou te chamar, mas eu acho que você não vai querer, porque ninguém quer estar em partido político hoje. Então, assim, se você quiser fugir, dá tempo. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem que resistir. E aí é isso, assim, acreditar é resistir. E continuar todos os dias é resistir. Eu estou partindo, nesse momento, para alguns projetos um pouco mais ambiciosos, no sentido de buscar mais representatividade mesmo, né? Eu participo de alguns movimentos na cidade, de mulheres, de empoderamento. E essa, para mim, é a questão mais importante. Essas são as minhas 2 filhas. E, toda vez que eu olho para elas, eu penso que a cidade pode ser melhor para elas, que a nossa sociedade pode ser melhor para elas. E, desde quando eu me vi mãe, eu consegui ver nos outros e ver nelas o que eu quero para as outras pessoas. E aí eu gosto de, enfim, concluir todas as conversas que eu tenho com as pessoas, questionando qual que é a cidade que a gente quer ter, qual que é a sociedade que a gente quer ter. Eu estou bem nervosa, desculpa. Mas essa é o que eu penso todos os dias. Assim, o que eu quero oferecer para a cidade, o que pode ser melhor, o que pode ser diferente. O que cada um aqui pode fazer. E eu escolhi o caminho da política institucional porque eu acho que esse é o caminho da democracia. O caminho da democracia passa pelos partidos políticos. Então, se a gente está vivendo essa crise de representatividade, a gente tem a obrigação de arregaçar as mangas e transformar essa situação que a gente tem.
E, assim, discutir, debater, questionar é um processo muito importante. Mas participar ativamente do processo político partidário é o que vai fazer a transformação acontecer. Então, essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês. Assim, qual é a cidade que a gente quer, o que a gente está fazendo por ela e como a gente pode transformar as realidades por meio do que tem aí institucionalizado. Obrigada, gente.